Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, e o versículo 19, um versículo bem conhecido. Filipenses, capítulo 4, e o versículo 19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Podeis vos assentar, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Somos agradecidos a Deus por estar na sua casa nesta noite. Também podemos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Sempre nós começamos a valorizar cada dia que vivemos, cada coisa, por mais simples que seja, nós começamos a valorizar, porque passamos por situações, passamos por problemas, dificuldades, e nesse exato momento, pessoas estão passando por dificuldade bem grande, bem difícil, mas nós estamos aqui nesta noite e podemos agradecer ao Senhor. E o versículo que nós limos nesta noite, ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Muitas das vezes, nós, o ser humano, no dia a dia da nossa vida, adentramos muitas das vezes em problemas e dificuldades, e a tendência do ser humano é se desesperar, nos leva sempre já a indagar muitas vezes. Quando chega um problema, uma dificuldade na nossa vida, muitas das vezes nós até falamos assim: mas eu tenho orado, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho buscado a Deus, e por que está acontecendo isto na minha vida? Mas o importante é que nós entendamos nesta noite que mesmo que nós adentremos em dificuldades, mesmo que nós adentremos em problemas que muitas das vezes para nós é impossível de ser solucionado, mas todavia nós cremos num Deus que supre todas as nossas necessidades. Aleluia! E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que quando nós lemos este versículo, nós podemos chamar esse versículo, ou colocar até mesmo um tema aqui: o Deus das provisões. Se nós formos olhar o que significa Deus das provisões, ele vai mudar para o hebraico, que significa Jeová Jireh. E essa palavra Jeová Jireh, ela quer dizer que este Deus é um Deus que provê, é um Deus que supre as nossas necessidades, é um Deus que abastece, é um Deus que socorre,
é um Deus que provê o necessário. Veja que muitas das vezes nós se apegamos quando nós falamos em necessidades, muitas das vezes nós se apegamos somente na parte financeira e esquecemos que a nossa vida não é só o financeiro que nós dependemos. Existe a parte emocional, existe a parte espiritual da nossa vida. É muito verdade que a parte financeira, ela é indispensável para a nossa vida. Todos nós precisamos da parte financeira para sobreviver. Mas muitas das vezes, se você for olhar para muitas pessoas, tem pessoas que são abastadas financeiramente, mas falta uma coisa dentro da sua vida, dentro do seu coração, há um vazio na sua alma, porque eles não têm o Deus que nós servimos. Falta para eles a alegria para suprir esta necessidade. Por isto há um vazio e uma necessidade nessas pessoas, emocionalmente. E muitas pessoas correm de um lado para o outro, buscam, às vezes através do seu dinheiro, através da sua riqueza, a felicidade. Quantos casos nós já vimos, quantos casos nós sabemos, através do dinheiro, pessoas vão atrás das drogas para tentar ali encontrar a alegria, tentar encontrar a felicidade, mas passa-se o efeito das drogas e aquela pessoa volta a ser uma pessoa infeliz, uma pessoa triste, porque falta na sua vida um Deus para suprir as suas necessidades. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos um exemplo, quando Deus entra com a provisão, um povo que estava cativo, numa terra chamada ali Egito. A Bíblia vai nos dizer que este povo era cativo, eram escravos. Deus levanta um homem para tirar e arrancar este povo ali do Egito. E quando este povo sai na sua jornada, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus não deixava faltar nada para eles. E o interessante é que Deus acompanhava o povo na sua trajetória. A Bíblia vai nos dizer que no decorrer do dia, quando eles estavam no deserto, Deus, para que não fosse ali castigado com o sol escaldante, Deus colocava uma sombra, uma nuvem para cobrir eles. E de noite, quando aquele povo estava acampado no deserto, Deus descia com uma coluna de fogo para proteger eles, para aquecer eles e para estar juntamente com eles. Veja que Deus dava provisão para o povo de Israel, mas mesmo assim, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o povo murmurava e falava com Moisés, dizendo: nós queremos voltar. Sentia o desejo de voltar para o Egito, de ser escravos novamente. E nos dias que nós estamos vivendo,
Deus, Ele tem nos dado provisões. Deus, Ele tem nos abençoado dos altos céus. Se passemos por problemas ou por dificuldades, o certo é que nós estamos aqui nesta noite de cabeça levantada, porque Deus tem nos sustentado. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Se estamos aqui é porque Deus tem nos segurado. Aleluia! Porque Ele tem sido o nosso sustento, Ele tem sido o nosso socorro bem presente. Na hora da angústia, na hora daquele momento em que nós nos angustiamos, nós falamos com o Senhor e o socorro vem depressa para a nossa vida. Aleluia! Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no segundo livro de Reis, você vai ver uma mulher que era viúva. Deus entra dentro daquela casa com a provisão para aquela mulher. Uma mulher que o seu esposo tinha morrido, e a Bíblia vai dizer que os seus únicos 2 filhos seriam levados como escravos. A Bíblia é tão maravilhosa que nos faz entender que esta mulher, ela era a mulher de um profeta, de alguém que temia a Deus. E quando o profeta estava passando, ela clama pelo profeta e diz assim: o meu esposo temia o Senhor. Como que ela estava dizendo assim: então faça alguma coisa em meu favor. E aquele homem, aquele profeta pergunta para ela: o que você tem dentro da tua casa? Aquela mulher disse assim: tua serva tem somente um pouquinho de azeite. O importante e o interessante, irmãos, que muitas das vezes nós chegamos na igreja e dentro da nossa vasilha está tão pouquinho azeite. Não é assim? Muitas das vezes, com o cansaço do nosso dia a dia, com a fadiga do nosso dia a dia, às vezes, se eu perguntar para você ou você perguntar para mim como que está de azeite, você vai dizer assim: olha, hoje tem só um pouquinho de azeite. Mas aquele profeta disse: é este pouquinho de azeite que precisa para acontecer o milagre. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Para Deus não importa a quantidade, para Deus não importa o tamanho, mas importa a qualidade, aquilo que você oferece de coração. Ó Deus, hoje eu cheguei na tua casa. Será que muitas das vezes você não falou assim? Porque eu já falei. Ó Deus, hoje eu cheguei na tua casa, mas é pela tua misericórdia. Mas saímos daqui renovado, porque Deus, Ele sempre supre as nossas necessidades. Aleluia! Quando nós conversamos com Deus e contamos para Ele aquilo que realmente nós precisamos, Ele supre as nossas necessidades. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos nos Evangelhos, para nós sermos rápidos nesta palavra, eu acho lindo quando aquela mulher,
uma história tremenda. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue e ela já tinha corrido de todos os lados. Eu creio que ela, naquela época, ela já tinha tomado todos os medicamentos que tinham falado para ela, e nada tinha solucionado. Mas, num determinado momento, Jesus está passando por aquela região. Mas como aquela mulher, diante dos olhos da sociedade, ela era uma mulher impura, ela não poderia chegar diante de Jesus. O que ela fez? Ela foi se colocando entre a multidão, e colocou a sua fé, e tocou na orla da vestimenta de Jesus. E eu creio que estava um alvoroço naquele momento, porque Jesus estava curando, Jesus estava falando, mas naquele momento em que aquela mulher toca, Jesus para e diz assim: alguém me tocou. E você conhece a história. Os seus discípulos tentaram persuadir o mestre, dizendo: a multidão te oprime, a multidão te espreme. Mas ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Sabe, naquele momento em que você tem um particular com o Senhor, quando você se derrama o teu coração diante do Senhor e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor entre com a providência dentro da minha casa ou na minha vida emocional, na minha vida espiritual, eu preciso mais de Ti. E você sente no mesmo momento alguma coisa sendo transformada dentro da tua vida. Isto é a virtude do Espírito Santo que está entrando na tua vida, e você começa a sentir algo sendo mudado, algo sendo transformado dentro de você. E você não se contém, você começa a agradecer a Deus, você começa a exaltar o nome do Senhor, porque este Deus ainda Ele supre as nossas necessidades. Para nós encerrarmos esta palavra nesta noite, quando eu olho a Bíblia Sagrada, nós poderíamos muitos exemplos, mas eu vejo Jesus passando, e o homem, ele vê que Jesus está passando, e a Bíblia vai dizer que este homem era de pequena estatura. Você já sabe quem é. E eles sabia que não conseguiria alcançar Jesus, mas ele se esforça, e a Bíblia diz que ele sobe em uma figueira ou em um sicomoro, como em algumas traduções. Mas o fato é que este homem chamado Zaqueu, ele se esforça e sobe nesta figueira. Mas o que eu acho tão lindo é que quando Jesus está passando, ele para diante daquela figueira e diz assim para ele: olha, desce depressa daí, porque hoje me convém entrar dentro da sua casa. Aleluia, porque hoje me convém eu ir com você para dentro da tua casa, porque hoje a provisão está entrando dentro da tua casa, porque hoje você não vai voltar da mesma maneira.
desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou contigo dentro da tua casa. E eu encerro esta mensagem nesta noite, dizendo: o Deus de provisões, Ele quer ir contigo para a tua casa nesta noite. Se coloque em pé neste momento. Aleluia. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita nesta noite, mas o Deus das provisões, Ele conhece antes mesmo de você sair da tua casa. Ele já sabia o que você precisa. Guarde esta palavra no teu coração. O nosso Deus, Ele ainda supre as nossas necessidades. O nosso Deus ainda, Ele atende a nossa oração. O nosso Deus, Ele ainda faz milagres acontecer na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Mas uma coisa é necessário para que isto aconteça: nós temos que crer no Deus que nós servimos. Aleluia. Eu quero orar juntamente com você. Se você puder, levante a sua mão ao céu e vamos estar orando e adorando este Deus. Agradeça a Ele pela vida, agradeça a Ele por este dia que Ele te concedeu, agradeça a Ele pela tua família, agradeça a Ele pela tua vida, agradeça a Ele por tudo que Ele tem te dado, agradeça a Ele por esta noite, Ele te dar mais uma oportunidade de você poder chegar na sua casa e adorar o seu santo nome. Ore juntamente comigo. Querido Deus, amado Senhor que estás no céu, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão lindo, Tu és aquele que ainda supre as necessidades, Tu é aquele que ainda nos socorre nos momentos de dificuldades, Tu é aquele que ainda atende a oração da Tua igreja. O Senhor é aquele que ainda está com as suas mãos estendidas e os seus ouvidos abertos às nossas orações. Querido Deus, Tu ainda continuas sendo o Deus das provisões, aquele que levanta do pó, aquele que não tem nenhum valor e coloca sentado juntamente com os príncipes. O Senhor é aquele que muda os sonhos, muda os projetos. O Senhor é aquele que ainda continua procurando os verdadeiros adoradores para que te adorem em espírito e em verdade. E nesta noite, Senhor, queremos te agradecer por esta oportunidade. Queremos te agradecer, Jesus, por este dia de bênção, por este dia de vitória, porque mais uma vez podemos aqui nesta noite te dizer: obrigado, Jesus, pela vida, obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos, obrigado pela tua igreja. Tão certo, meu Deus, que o Senhor vive. Nesta noite abençoamos cada vida que aqui se encontra e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém e amém.